E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Pessoal, tava vendo um vídeo aqui e achei interessante. Vou tentar explicar algumas coisas bem rápido, já é até um pouco tarde, sobre o Mishkan. A palavra Mishkan em hebraico é tabernáculo, né? A palavra tenda em hebraico é ohel. E eu achei um vídeo na internet, um vídeo 3D, que vai fazer você compreender um pouco melhor como que funcionava o sistema de culto no período de Moisés, como também no período ali do Beit HaMikdash, do templo, tanto o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes. Vai mudar um pouco só a estrutura de templo para tabernáculo, mas a questão de culto é a mesma. Então o vídeo é esse aqui. Então uma coisa interessante que vocês estão vendo aqui atrás seria o Monte Sinai, né? O povo aqui estaria no deserto. Deus havia mandado Moisés construir, né, o Mishkan. Não Moisés mesmo construir, mas ele separou homens em Israel que viessem a construir esse tabernáculo, né? Todos participaram, dos mais ricos, as mulheres, né, aos mais pobres, que quem não podia ofertar dinheiro, como as mulheres ofertavam serviços de preparar os tecidos, etc. Aqui nós já vemos essa cerca que dividia, né, que cercava uma área que seria santa da área onde o povo habitava. Mais ao longe aqui à direita, vocês podem ver as tendas, né, que era aonde os israelitas, os judeus, os hebreus, o povo que havia saído do Egito morava em tendas, e o tabernáculo seria o centro desse acampamento. Quem viaja para lugares interiores de Goiás, Minas Gerais, é comum no meio da cidade, né, exatamente no meio, ter uma praça, né, uma praça com a igreja. Mais ou menos a aplicação seria quase essa. No meio do acampamento de Israel, exatamente no meio, porque as tribos ficavam organizadas à direita, à esquerda, ao norte e a sul do tabernáculo, havia a tenda onde eles estavam habitando. Vai mostrar um pouco melhor, mas aqui vocês podem ver esse raio de luz que está descendo em cima do tabernáculo. A Bíblia fala que sobre o tabernáculo, durante o dia era uma coluna de nuvem e à noite era uma coluna de fogo, né, que repousava sobre o tabernáculo. Então achei muito interessante. Vamos prosseguir aqui. Aqui vocês podem ver a grandeza, né, tanto de tenda que estavam armadas. E uma coisa interessante, e isso até está no texto bíblico, eu não trouxe nada preparado, peguei aqui de supetão, mas a Bíblia fala que eles armavam as tendas de forma a entrada da tenda está voltada para o tabernáculo. Então, de qualquer lugar onde o povo estava, a entrada da tenda estava voltada para o tabernáculo e eles estavam de costas, né, para direção que não fosse o tabernáculo, né, dando as suas costas às outras nações, por assim dizer. Aqui nós temos a visão da parte traseira, né, do tabernáculo, do Mishkan. Né? Aqui nós temos as madeiras que eram revestidas de ouro, né, a estrutura do tabernáculo. E nós podemos observar aqui que são três coberturas. Né? Tem uma, duas, três coberturas. Essa última cobertura era uma cobertura de texugo e ela era impermeável. Né? Então, quando chovesse, não ia molhar dentro do tabernáculo. Tem essa tenda aqui, não sei se vocês podem ver,
essa tenda que está sendo diferenciada das outras tendas. A Bíblia diz que Moisés e os levitas, eles moravam ali mais próximos do tabernáculo. Então, assim, na ilustração, provavelmente essa tenda seria a tenda de Moisés. Essa era a vista do tabernáculo. E o que é o tabernáculo? A Bíblia diz que Deus habitava dentro desse tabernáculo, né? Deus, ele habitava ali. Então, da mesma maneira como o povo de Israel estava habitando em tendas, Deus também habita dentro de uma tenda no meio do seu povo. Isso aqui não era igreja, por assim dizer. Não era uma igreja. Mas aqui era a casa de Deus. Deus, ele literalmente habitava aqui junto com o povo. E tanto que quando às vezes o povo de Israel pecava, teve uma vez que Moisés, ele desmonta esse tabernáculo, né? E ele vai montar uma tenda fora da congregação, chamada de tenda do encontro, aonde ele entrava, né? E a nuvem cerrava a porta assim que ele entrava. Josué também entrou dentro dessa tenda. Assim que eles cometem o pecado do bezerro de ouro, e Deus passava a se encontrar com Moisés lá de fora do arraial. Mas aqui seria, entre aspas, né, a casa de Deus. Isso aqui era o tabernáculo. O primeiro móvel, assim que você entrava no tabernáculo, né, tinha aquela tenda, a cerca com uma porta. Assim que você entrava, a primeira coisa que você ia observar era esse altar. Um altar feito de madeira, revestido com bronze, né? E nesse altar, ele era onde a vítima era amarrada, né? Nós temos aqui as pontas do altar, são 4 pontas, né? Uma em cada esquina do altar. Aqui nós temos os utensílios desse altar, né? Que seriam os garfos, as pás. Por que que tinha esses utensílios? O fogo que tinha sobre esse altar era um fogo considerado santo, um fogo considerado sagrado. Deus, ele acende esse fogo, né, e deixa uma ordenança em Levítico 6, se não estou enganado, que o fogo iria arder sobre o altar continuamente e não iria se apagar. Ou seja, o sacerdote tinha uma obrigação, que era de manter esse fogo aceso o tempo inteiro. Esse fogo não poderia se apagar. E todas as vezes que alguém iria oferecer incenso lá dentro do tabernáculo, ele tinha que pegar brasas de fogo, né, desse altar aqui e colocar incenso em cima e oferecer lá. Os filhos de Arão pegaram uma brasa que não era desse altar. E Deus consome os dois lá dentro e eles vinham a morrer. Também é desse altar que o anjo vai pegar uma brasa, como Atenais, de fogo, uma brasa de fogo, como Atenais, um serafim, e vai passar nos lábios de Isaías. Só que no caso de Isaías não era no tabernáculo, mas era no templo. Mas o altar é a mesma coisa. Ele era quadrado, tinha 4 pontas. Aqui essa haste era para se poder carregar o altar quando fosse transportar. Esse aqui era um templo móvel, né? Eles podiam montar e desmontar enquanto estavam em peregrinação no deserto. Eles montavam isso. Quando precisavam viajar, desmontavam. Cada família, cada filho de Arão tinha a responsabilidade de levar um dos utensílios e nas viagens. Aqui nós temos a bacia de bronze, a bacia de cobre, né? Era o segundo móvel do tabernáculo. Era ali que os sacerdotes lavavam antes de entrar dentro do santuário, que seria aqui, né? O tabernáculo está dividido em 3 partes. Tem o átrio externo, que é essa parte onde tem o altar, a bacia de bronze, que era até onde uma pessoa comum podia chegar. Quando eu digo uma pessoa comum, alguém que não era um sacerdote ou um sumo sacerdote, ele só podia vir até essa área. Então, uma pessoa comum nunca entrou dentro do lugar santo. Nunca entrou. Ele só vinha até aqui, dali para trás. Quem entrava dentro, quem entrava no santuário seria o sacerdote e o sumo sacerdote. Aqui é a visão do lugar santo, tá? Assim que você entrava no lugar santo,
nós vemos 3 móveis aqui. À esquerda está a menorá, né? A menorá seria a lâmpada de Deus dentro do tabernáculo. Ela tinha 7 braços, né? 7 hastes como a haste principal. E o sacerdote não podia deixar essa menorá se apagar também, porque como o tabernáculo era totalmente fechado, ela era a única fonte de luz dentro do tabernáculo. Então, se essa menorá aqui se apagasse, como você iria entrar para ministrar dentro do santuário? Estaria tudo escuro. Temos uma passagem lá em Samuel que fala que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. Pode ser interpretado de maneira metafórica, né? Antes da lâmpada de Deus se apagar no sentido espiritual, mas também pode ser no sentido de culto, né? Dando a entender assim que o tempo estava defasado, a operação do tempo estava defasada, desculpa. Depois nós temos aqui o altar de bronze, né? O altar de holocausto, perdão, o altar de incenso. Era um altar também feito de madeira, só que diferente do altar do holocausto, ele era revestido com ouro. E esse altar era um pouco mais estreito, né? E nós vemos aqui as hastes também para poder carregar. Detalhe, a menorá era a única peça de ouro puro batido. Era a única peça de ouro puro batido dentro do santuário. Aqui o sacerdote colocava a brasa e o incenso em cima, e a fumaça do incenso subia, né? E ele oferecia incenso em 3 serviços, né? De manhã, de tarde e à noite. Ele oferecia incenso. À direita tem a mesa dos pães. Tem uma coroa sobre essa mesa na borda para impedir que os pães caíssem. Ela também tinha os varais para se poder carregar. E ela tinha 2 torres de 6 pães cada torre, totalizando 12 pães, que eram esse simbolismo das 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Que os irmãos venham a menorá. Vale salientar que esse modelo de menorá, de acordo com achados arqueológicos, não é o modelo fidedigno ao que Moisés teria visto no céu, né? Que o modelo que Moisés teria visto, ele não seria arredondada as hastes, mas seria reta, né? A mesa dos pães, o altar de incenso. Ah, tá, uma coisa interessante. Essa frente do altar, as laterais, o fundo, eles foram, depois de já construído o altar, quando os filhos de Corá, Datã e Abirão, quando a família de Corá, eles tentam usurpar o ministério de Arão, e Deus fulmina todos eles e sobram somente os incensários deles. Deus manda que Moisés pegue esses incensários, derreta, fizesse placas de ouro e cobrisse o altar. Então essa cobertura aqui, ela é na verdade feita dos incensários de ouro que eram dos filhos de Corá, para que ficasse como um sinal para quem fosse estrangeiro ou não fosse sacerdote, entrasse dentro do santuário e visse aquilo lá e lembrasse o memorial de que Deus tinha aceitado o sacerdote de Arão e somente o dele. Aqui vocês podem ver a fumaça subindo. No livro de Hebreus, se eu não estou enganado, fala que o altar de incenso ele estava dentro do Santo dos Santos, né, do Kodesh HaKodashim, que na verdade é um hebraísmo, né, para o superlativo, né, o sagrado dos sagrados, o lugar mais sagrado do templo, que aqui seria mesmo o lugar santíssimo onde Deus morava, onde Deus habitava. Aí tem o véu, né, o véu que foi aberto aqui agora. Dentro desse lugar existia Aaron HaKodesh, a arca sagrada, a arca da aliança, que era um cofre, né, um receptáculo para guardar as 10 palavras, né, o decálogo, as 2 tábuas de pedra que Deus escreveu os mandamentos a Moisés. Dentro desse lugar, apenas uma vez no ano, no dia da expiação, Levítico 16 vai falar sobre isso, o sumo sacerdote entrava para depositar entre os querubins o sangue do sacrifício pela expiação dos pecados do povo. Aqui está Aaron HaKodesh, né, a Arca da Aliança. Também é muito complicado exemplificar como estavam os querubins. Tem uns que mostram as suas asas,
para cima, esse aqui está mostrando as suas asas para frente. Mas a Bíblia fala que eles estavam de joelhos, né, os seus rostos voltados para a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. E no meio havia, de acordo com a tradição judaica, uma luz chamada de Shekhinah, tá? Não é Shekinah, é Shekhinah. Shekhinah seria uma glória, né? A presença de Deus. A Kabbalah vai dizer que era a parte feminina de Deus, mas seria a presença de Deus assentada entre os querubins, por isso que de forma poética fala que Deus é aquele que se assenta entre os querubins e etc. Aqui está abrindo a tampa do propiciatório, tá? Em Kiriat Yarim, quando abriram a tampa do propiciatório, quando a arca estava depositada ali, morreram 50.070 pessoas, só por causa dessa falta. E dentro da arca existiam aqui as duas tábuas de pedra com os mandamentos. Essa forma arredondada ela é da Igreja Católica, tá? A forma correta seria uma tábua quadrada. A vara de Arão que floresceu e um pote contendo maná que caiu do céu no deserto. Interessante que nem a vara apodrecia, nem o maná apodrecia. Já visto que a Bíblia fala que todos os dias, às 18 horas, o maná apodrecia. Mas o maná de dentro da arca, ele nunca apodrecia. Na tipologia vai dizer que o maná que caía lá fora era Cristo, né? Cristo homem e que morria, né? Todos os dias, que morre, né? Que morreu. E o maná dentro da arca seria Cristo ressuscitado. E o maná dentro de um pote de ouro que seria Cristo em seu corpo de glória, que seria eterno, não iria mais morrer. Aqui ele vai mostrar como se fosse já um culto ocorrendo. Quando a Bíblia fala em Isaías que a casa se encheu de fumaça, logo em Isaías era o templo e não o tabernáculo, mas a logística é a mesma. Quando fala-se que a casa, no caso a casa, que essa tenda dourada que vocês estão vendo, que seria o Mishkan, a tabernáculo, Ohel, a tenda, a casa se encheu de fumaça é porque chegou a hora do sacrifício. No sacrifício se queimava a vítima em cima desse altar, então era normal haver muita fumaça ali. Deus aspirava o cheiro dessa fumaça, desse sacrifício, se agradava e recebia o sacrifício do ofertante. A vítima era presa nessas quatro pontas, aqui havia uma tela, né? Ela era preparada antes, logo tirada as vísceras, e ela era lavada e depois amarrada ali sobre esse altar. Então, mais ou menos ali, antes de entrar no tabernáculo, você passa pelo altar do holocausto, que é símbolo da cruz. Depois você vê a bacia de bronze, né, que é onde se lavava, que é símbolo do batismo. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro colunas. Fala sobre os quatro ministérios. Aqui a menorá acesa, paredes de ouro com base de prata, tá? E não dá para falar tudo aqui. Também eu não quero trazer isso para uma área tipológica, mas as bases de prata aqui elas foram pagas pelos primogênitos de Israel. Todo primogênito de Israel ele pertencia a Deus. E eles têm que pagar meio que um imposto. Eles pagaram um imposto, né, pela sua redenção em prata. E foram com esse imposto que construíram essas bases de prata. Então a prata é símbolo da redenção, né? Tábuas de ouro em cima de base de prata. Eu não vou falar sobre isso, fica para outro vídeo. A Bíblia diz que Jesus, ele se apresentou a João no meio de 7 castiçais de ouro, né? Cada castiçal desse, ele diz que simbolizava uma igreja. Portanto, o castiçal, de acordo com a visão de Apocalipse, é símbolo da igreja. Aqui o altar de incenso, né? O altar de incenso.
Aqui em cima nós vemos o incensário. Tem muitas réplicas dessa aqui. Depois eu vou gravar um vídeo mostrando. Então todos os dias o sacerdote entrava dentro do lugar santo para poder oficiar. Davi comeu dos pães que estavam em cima daquela mesa ali. Né? A cada sábado esse pão era trocado por pães novos. Davi comeu. Interessante que os pães estragavam, mas o maná não. Interessante. Aqui nós já vemos um modelo diferente da arca, né? A arca da aliança. Os querubins eram feitos de ouro puro batido, tá? Isso é muito caro. Aqui seria a roupa do sacerdote, né? Em cada lado ele trazia 6 nomes dos filhos de Jacó de um lado, 6 do outro. O éfode sacerdotal com 12 pedras, né? 4 fileiras de 3 pedras e cada pedra era símbolo de um dos filhos de Jacó, uma das tribos de Israel. Aqui no caso é a roupa do sumo sacerdote, né? Ele não poderia entrar dentro do santuário sem ter essa proteção no seu peito. Algo semelhante se tem no judaísmo, que é um selo, uma proteção para o peito quando se vai ler a Torá. Né? Quando vai ler a Torá, você coloca esse selo no peito, onde tem o nome de Hashem, né? O nome sagrado, o tetragrama. É isso, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, mas depois eu vou continuar mais mostrando sobre como era o culto, o tabernáculo, mas para conhecer esse vídeo aqui é exemplar. Eu vou ver se eu consigo achar ele no YouTube. Eu procurei ele de novo, não achei. Se eu conseguir, eu vou colocar ele fixado aqui nos comentários para que você possa assisti-lo por completo, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva no canal, me ajude, compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Compartilhe, deixe seu like, deixe um comentário, porque você fazendo assim o YouTube entende que o nosso material é bom e vai distribuir para outras pessoas. Então me ajude nessa peleja aí e depois eu vou gravar mais vídeos aí, vai ser bênção demais. Então a paz do Senhor a todos, Jesus abençoa e até mais.